E enfim, eu voltei para o YouTube fazendo vídeos e não só com lives. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma booktuber brasileira que mora na Inglaterra. E hoje, gente, é um vídeo que marca a minha volta ao canal, fazendo vídeos, né? Porque esse ano de 2023, na verdade, eu fiz muitas lives e ainda vou continuar fazendo, porque a gente tem um clube de leitura, o A Leitura Cura. Eu faço 3 lives por mês aqui por esse clube, tá? E também no primeiro semestre teve o Esquenta de Atlas. Quem não sabe o que significa isso, é porque a gente estava esperando o tão sonhado livro ser lançado, né? O 8º livro da série As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. E ele foi lançado no primeiro semestre de 2023 e a gente fez assim um esquenta de Atlas para esperar esse lançamento. Então foi um ano marcado por lives e grandes momentos aqui no canal, tá? Mas estou de volta para fazer vídeo com muito conteúdo legal para vocês, com resenha, com as minhas leituras e temas interessantes relacionados aí à literatura. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de eu começar, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. Não deixe de deixar o seu curtir, não deixe de deixar o seu curtir. E também, gente, eu vou deixar vários links aqui no box de descrição, inclusive o link da Amazon, que se você quiser comprar qualquer coisa pela Amazon, compre pelo meu link, você não paga nada mais por isso, mais uma pequena comissão vem aqui para o canal para ajudar aí o meu trabalho. Bom, eu vou ter que ficar com essa almofada aqui, porque olha só, gente, o microfone tá aqui, eu não posso, não tenho lugar para colocar na minha blusa, então eu vou colocar na almofada, tá? Então, não se incomodem aí com essa almofada aqui no meio, mas é porque tá segurando o microfone. Bom, então vamos lá, gente. Para quem não sabe, eu tenho um clube de leitura, o A Leitura Cura, que a gente lê romances históricos, né? A grande responsável aí por esse clube, na verdade, uma autora que a gente lê muito é a Lucinda Riley, né? Ela é bem especialista em romances históricos. E muita gente já me perguntou, mas romance histórico é romance de época? É a mesma coisa? Qual que é a diferença? E Jane Austen é romance histórico? Bom, então eu resolvi fazer um vídeo para explicar para vocês as diferenças que tem aí nesses gêneros, subgêneros, e mostrar, porque o nosso clube de leitura, a gente lê romance histórico, mas vai acabar entrando algum romance de época ou romance de costume. Enfim, vou explicar todas as diferenças para vocês agora, tá bom? Então nós temos o romance histórico, o romance de época e o romance de costume. Então, para mim, né, eu sigo essa linha de divisão entre romances. Romance, é bom a gente esclarecer também, não significa romance romântico. Romance como diz aqui na Inglaterra, né, o inglês a gente chama de novel. O romance é o livro em si, a prosa em si, tá? Então não significa que é romance romântico. Esse é o primeiro ponto importante para a gente entender. Agora a gente precisa entender as diferenças entre romance histórico, romance de época e romance de costume. Vamos lá. Romance histórico são aqueles romances em que os fatos históricos ou personalidades da história, né, eles são importantes para a trama. Eles podem ser um pano de fundo, mas eles têm que ser um pano de fundo bem importante para a trama. Tanto os fatos históricos quanto as personalidades. Muitas vezes a gente vê muitos romances aí históricos que são ficção, mas que têm pessoas reais que existiram na realidade, né? A gente vai ver aí muitos romances históricos falando da Segunda Guerra Mundial, então aparece o Hitler, aparece alguns generais aí que realmente existiram. Também músicos que fizeram parte ali daquele momento histórico, personalidades, escritores que fizeram parte daquele momento histórico, sempre estão nessas narrativas, nesses tipos de narrativa. Então a Lucinda Riley é um exemplo de autora que escreveu romances históricos. A gente vê muito isso na série As Sete Irmãs. Cada livro ali que a gente vê, a gente passa
pelas histórias, passa dos locais, né, em que ela ambienta as histórias. Vou dar o exemplo do meu favorito da série, que é a Irmã da Tempestade, o livro da Ali. Vai falar muito sobre a Segunda Guerra Mundial, aí vai falar os fatos históricos de vários lugares, Alemanha, Noruega, vários lugares por onde ali os antepassados da Ali passaram. Então isso sim é um romance histórico. Os fatos históricos acabam determinando um pouco a história, tá? Agora, os romances de época eles já são um pouquinho diferentes. Eles são passados em outro tempo, mas é só isso, é só em outro tempo que não o presente, no passado, né? Por isso chamado romances de época. E eles vão falar mais das relações ali familiares, dos costumes daquelas pessoas, e eles são escritos por autores contemporâneos, mas que escrevem romances de época, tá bom? Escrevem as suas histórias são do passado, então os autores que escrevem histórias do passado, mas que os fatos históricos em si não dizem nada sobre a história, tá? Então eles vão falar mais das relações entre os personagens e como que era aquilo naquela época. Agora, Jane Austen, o que é Jane Austen? Como caracterizar Jane Austen? Bom, Jane Austen, eu acho que se caracterizaria como romance de época, um adendo, não tá? É outra categoria. Mas porque ela não se atenta muito aos fatos históricos da época. Ela se atenta a como eram as relações ali, com muita ironia, inclusive, né? Ela fala com muita ironia, coloca a posição da mulher como crítica, como a mulher era vista na sociedade e tudo. Mas, na época que ela escreveu, ela estava escrevendo o próprio tempo que ela estava vivendo. Então, ela estava escrevendo no presente, que é ali, final do século XVIII, início do século XIX, mais ou menos ali 1805, uma coisa assim. Ela estava escrevendo o próprio tempo dela. Então, não se caracterizaria nem como romance de época, nem como romance histórico. Seria o romance de costume, que seriam ali os costumes daquela época em que a autora vivia. Então, Jane Austen, Charles Brontë, elas são exemplos de escritores que escreviam romances de costume. Então é isso, gente. Essas são as diferenças. Eu até peguei alguns livros aqui para vocês, eu vou mostrar que eu uso muito alguns termos literários, um guia completo de escrita, e tem esse livro aqui também, ó, o livro da literatura, que é uma edição da Globo, né, sabe aquela edição que ela fez de vários temas, e tem o livro da literatura, eu separei aqui, mas eu já perdi, vocês acreditam? Aqui, ó, eu vou ler para vocês, então, o que está escrito sobre romances de costume. Estilo literário que examinava geralmente de forma satírica os valores e as contradições da sociedade por meio dos cenários domésticos das classes média e alta, e no qual o realismo literário era um elemento primordial, desenvolvido parcialmente em reação aos romances góticos ao final do século XVIII e aos excessos do romantismo. Então é isso, a Jane Austen, como eu disse, ela usava muita sátira, né, muita ironia, eram grandes críticas. Se você lê os livros dela, você vai ver que era carregado de críticas, você ria em certos momentos, sabe? E para mostrar como que eram as questões ali naquela sociedade da época em que ela vivia, né? Então é isso, são essas as diferenças entre romances históricos, romances de época e romances de costume. Dito isso, o nosso clube, a Leitura Cura, que é um clube típico de um romance histórico, ele não vai ser tão rigoroso, né? Pode ser que a gente leia um romance de época, inclusive já lemos, pelo menos até agora, A Vila dos Tecidos, o primeiro livro da série, da Anne Jacobs, que é uma alemã, se não me engano. Esse livro é um romance de época, né? Porque não teve fatos históricos ali relevantes que interferisse ali no andar da trama. Mas a gente tem a expectativa aí do segundo livro abordar um pouquinho sobre a guerra. Então,
talvez venha uma parte histórica aí importante, a gente está na expectativa, inclusive o lançamento desse livro vai ser agora em novembro, já está em pré-venda na Amazon, As Filhas da Vila do Tecido. Então tem essa expectativa. Mas a Lucinda Riley é uma autora de romances históricos, ela escreveu o livro O Segredo de Helena, que ele não é um romance histórico, porque ele não tem essa parte histórica, tá? Mas tem também o Ken Follett, que ele é um mestre dos romances históricos. A pesquisa histórica dele é maravilhosa. A pesquisa histórica da Lucinda Riley também é muito maravilhosa. Tem vários autores aí que vão escrever romances históricos. E esses são os meus favoritos, né? Acho que quem me acompanha aqui já deve saber, né? Então é isso. Eu queria dizer que o nosso clube vai ser primordialmente, né, principalmente os romances históricos, mas a gente vai passear aí entre eles, né, romances históricos, podemos ir no romance de costume, podemos ter um romance de época ou outro, mas a linha pode ser tênue em alguns momentos, sabe? Você, para avaliar algum livro, pode ter alguns fatos históricos, mas que eles não são relevantes para a história, então fica meio difícil da gente saber. Mas isso, na verdade, pra gente não importa tanto assim, sabe? É importante a gente ver essas diferenças, mas a linha é tênue. Pode ser que algum a gente fique na dúvida e tá tudo bem. A gente vai ler do mesmo jeito, porque a gente ama esse tipo de livro. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like pra mim. Isso é muito importante aqui pro canal, tá? Vou deixar todos os links dos livros que eu mencionei, o link do grupo do Telegram da Leitura Cura. Se você quiser participar desse grupo, é gratuito, você vai ser muito bem-vindo, então vou deixar aqui no box de descrição o link do grupo também, tá bom? É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo.